Vamos desmistificar um assunto aí que a gente já tocou algumas vezes nele. Vamos deixar claro que primeiro, sintoma de todo cara grande que senta aqui. Respiração de pug, aquela respiração que o cara ronca e às vezes nem percebe que tá roncando. É o pug é o American Bully, né? American Bully, isso. É American Bully. Bebezinho, às vezes a galera fala, não dá pra ouvir de áudio não. Tem muitos atletas com isso daí, muitos. Principalmente quando sobe o peso, piora muito a respiração. Mas vamos lá, continua, Ed. Mano, aqui, ó. O Rafael também. Não, em off eu Pug. perguntei pra ele, você tem semiafalha intercortada? Lembra que ele tem? Já era Não, pra- em maioria fala assim, é desvio de septo. Caralho, todo bodybuilder. É impressionante. Esse é um ponto interessante. Essa busca de uma justificativa mais simplista para um problema que pode ser grave é uma recorrência, tá? E essa busca simplista, tanto pela justificativa do problema, como também pela solução, muitas vezes buscando em fitoterápicos sem validade nenhuma para o tratamento do problema, que nós vamos conversar no vídeo, é uma lástima, porque só atrasa um diagnóstico correto e atrasa o tratamento, e quando você começa a tratar de forma tardia, o prognóstico, o resultado, ele é muito inferior. Respiração de pug, ofegância, né? Qualquer movimento, às vezes o cara come já fica ofegante já. Cardio pra praticamente nada. É normal isso? É por causa do peso? É por causa da quantidade de músculo, que o músculo exige mais? O cara roncar que nem... Por que o cara ronca parado? Olha, esses quadros, né, que o paciente tem de cansaço, falta de ar, que o cara fala assim, intercortadas eu não ali e consigo falar tal. mais de 3 segundos assim. Entendeu? Porque geralmente esse puxada. cara tem alguma disfunção cardíaca, seja ela por relaxamento, seja ela por contração. Vamos parando por aqui e vamos conversar sobre esse tema. O que é a disfunção cardíaca, ela pode causar esse cansaço e como que nós poderíamos avaliar isso de forma precoce. Meu nome é João Diniz, eu sou médico residente, especialista e especializando em medicina esportiva pela USP, que é o maior e melhor programa de residência médica da América Latina, e hoje nós vamos comentar como que nós podemos avaliar de forma precoce, qual exame que nós poderíamos fazer para detectar isso e o que seria esperado para o tratamento e melhoria desses sintomas. Será que ele é reversível? Para não perder o costume, obviamente eu trouxe artigo científico para conversar com vocês sobre o teste cardiopulmonar de exercício. Eu já mostrei eu mesmo fazendo o meu teste cardiopulmonar de exercício em um vídeo anterior, que eu vou deixar passando no card aqui em cima. Mas, inclusive, eu vou fazer outro próxima semana para ver se houve melhora, porque deram algumas alterações, mas como era uma máquina não validada, eu quero realmente confirmar se essas alterações procedem. E aqui é um exemplo do teste cardiopulmonar de exercício, em que o paciente ele vai correndo até a esteira vai acelerando, muitas vezes vai inclinando, dependendo do protocolo. É feito um protocolo de ramping, que a cada minuto, a cada 30 segundos vai dificultando o exame, até o objetivo é quebrar o paciente. Na linguagem da corrida de rua, quebrar é falhar, chegar até a falha, limite o esforço máximo, e aí o paciente vai sinalizar quando ele não aguenta mais fazer o exame, aí pode levantar a mão, pode fazer um polegar para baixo, e aí o teste ele vai ser interrompido e vai ser realizado a análise dos gases. Então é sobre esse tema que nós vamos comentar hoje. E a gente vai para o coração do problema, da falta de ar ou esforço. Como que a gente consegue diferenciar as causas de dispneia? Deixa eu abrir o artigo para vocês, só para vocês não ficarem vendo tela preta. Como que nós conseguimos diferenciar as causas de dispneia ao esforço, que é exatamente o objetivo do artigo? Será que aquele cansaço que você sente ali entre uma série e outra, um cansaço um pouco além do normal, você tem que esperar um pouco mais para recuperar, será que esse cansaço é normal? É só porque você deixou de treinar, perdeu um pouco do condicionamento, ou será que já teria alguma alteração estrutural do coração que está deixando de ser investigada e deixando de ser tratada? Então, deixa eu começar com uma pergunta simples para vocês. Quando um paciente ou um atleta fala que está ficando sem ar no treino, o que exatamente está falhando? É o pulmão? É o coração? É o condicionamento? Ou seria o excesso de massa corporal?
muitas vezes de uma massa não funcional, porque é isso que o fisiculturismo é. E no próximo vídeo eu vou conversar um pouco e fazer um desabafo sobre a minha quase preparação para competir esse ano e os problemas que eu tive com relação à saúde e o repensamento é uma palavra difícil porque eu estou criando, ela não existe. Mas a reflexão que eu tive sobre o esporte, sobre o fisiculturismo e sobre a disfuncionalidade do atleta fisiculturista. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, para diferenciar se o problema é no coração, no pulmão, no condicionamento, o teste cardiopulmonar de esforço ele é padrão ouro. Não existe exame melhor para avaliar a funcionalidade, a integração desses sistemas do que o teste cardiopulmonar. Inclusive, vai estar na minha aula, quem tiver interesse de aprender mais sobre o tema, o link, aliás, o QR Code vai estar aqui no canto superior esquerdo da tela, fiquem à vontade. Lembrando que o curso ele é mais técnico e ele é direcionado para o colega médico, fisiologistas, educadores físicos, que trabalham com teste cardiopulmonar e também os que querem aprender um pouco sobre os colaterais e os problemas dos esteroides e como tratá-lo. Então, o que o teste cardiopulmonar de esforço ele mede e por que ele é importante? O teste cardiopulmonar de esforço, nós conseguimos medir o fôlego a fôlego e três coisas centrais. O consumo de oxigênio, o VO2, que é o principal parâmetro de morbimortalidade ou de qualidade de vida, eu diria até mais. É o principal fator de prognóstico. Quanto maior o VO2 daquela pessoa, maior a tendência daquela pessoa a sobreviver mais. Por quê? O VO2 é a capacidade de captação de oxigênio. Só consegue captar bem oxigênio quem tem uma boa musculatura, uma boa periferia, um bom coração funcionante e uma boa capacidade pulmonar. E como é que consegue esses três? Tratando todos os problemas que tiver de saúde, não tiver comorbidades e, obviamente, treinando. Musculatura treinável, coração é treinável, pulmão não é tão treinável assim, mas os músculos são. E quando você treina e melhora a periferia, automaticamente você ganha VO2 máximo. A produção de gás carbônico, que seria o VCO2, e também a ventilação minuto a minuto, que seria o VE. A partir dessas três variáveis, nós conseguimos derivar diversos indicadores que respondem perguntas clínicas objetivas. Então, o pico de oxigênio, o pico de VO2, seria a sua capacidade aeróbica real. E aí nós teríamos o primeiro limiar, que seria o ponto em que o lactato ou o CO2 começa a subir de forma sustentada. E ele é excelente para ver o que o sistema circulatório, entre aspas, aguenta, sem depender 100% do esforço máximo. E aí nós temos a reserva ventilatória também, que seria o tanto que você gastou de ventilação e o tanto que sobrou. O que sobrou é a reserva. Então, o que sobrou do motor no pulmão no pico do esforço seria a reserva ventilatória. A relação VE-VCO2 é um slope, é uma curva que ela mostra o coeficiente da sua ventilação para eliminar a quantidade de CO2. Ela serve como um farol de risco na insuficiência cardíaca. E nós temos também o RQ e o pulso de oxigênio, que ele é um esforço atingido e dá uma pista indireta do débito sistólico batimento a batimento, ou seja, ele mostra o funcionamento também do coração. E o RQ mostra como que está o seu metabolismo se você está chegando perto de um teste de esforço máximo. Quanto maior o RQ, maior é o consumo de carboidratos. Isso acontece em intensidades maiores de exercício. E por que isso muda na sua prática? Porque o exame de repouso ele não revela a reserva. Então, você fazer uma ventilometria ou qualquer outro exame que não seja com teste de esforço, você perde muitos outros parâmetros. Então, é o estresse do exercício que ele mostra onde que está o gargalo do sistema. Coração, é o pulmão, é o sistema circulatório. Então, a pergunta que sempre aparece é: João, nesse teste é preciso ir até a exaustão? No teste cardiopulmonar de esforço, sim. Nós levamos o paciente sempre até o limite. Quando eu fiz o meu, eu fui até o limite, eu não aguentava mais dar nenhum passo. Mas alguns pacientes não conseguem. Dependendo da cardiopatia ou do problema estrutural que essa pessoa apresente, inclusive problemas ortopédicos, dor no joelho, dor no tornozelo, incapacidade de coordenação motora, por incrível que pareça, podem limitar o exame sim. Então, por isso que a escolha do protocolo ela é fundamental e por isso que a experiência do profissional que vai realizar também é muito importante. Mas os outros parâmetros nós podemos utilizar de esforço submáximo já ajudam a detectar os problemas mesmo que o paciente não atinja um teste máximo durante o esforço. Então, pensa assim, se o pico de oxigênio, que seria aquele principal parâmetro que eu falei para vocês, ele está menor que 85% do que seria previsto para a idade,
tem algo que está limitando a capacidade desse paciente. Aí nós olhamos o primeiro limiar. O primeiro limiar menor que 40% do VO2 previsto, porque existem variações que seriam consideradas normais, entre 40 e 60 seria o normal. É um sinal de insuficiência circulatória. Aí você pergunta, pô, será que seria uma insuficiência cardíaca, uma isquemia microvascular? Então, nós temos que avaliar outras variáveis também. Essa engrenagem aqui é a clássica que vocês vão ver, né? O consumo de oxigênio, pulmão, circulação, sistema arterial, músculo, tudo isso interligado com a ventilação. Então, essa é a imagem clássica que vocês têm que ter em mente, tá? E outro ponto que nós avaliamos também é a reserva ventilatória. Quando a reserva ventilatória é menor que 20% ou tem uma dessaturação, nós podemos ter um componente ventilatório. Aí pode ser uma doença pulmonar decorrente do cigarro, Covid, enfim, qualquer outro problema pulmonar que possa trazer essa diminuição da reserva ventilatória. Agora, se no primeiro limiar tiver tudo bem, mas o pico de oxigênio, do consumo de oxigênio ele é baixo, com um RQ reduzido, que seria aquele equivalente metabólico, muitas vezes o vilão é o descondicionamento. O que eu quero dizer para vocês? Eu falei alguns dados, algumas coisas muito específicas, mas traduzindo, nem sempre um exame alterado é por conta de um problema no coração ou no pulmão. Às vezes pode ser simplesmente uma falta de condicionamento. Porém, quando nós falamos de fisiculturismo, sim, temos que levantar um alerta. Então, algumas coisas que nós precisamos ficar atentos a mais no atleta de fisiculturismo. No atleta de fisiculturismo, nós temos um ponto muito sensível e necessário que precisa ser comentado, que é o uso crônico do esteroide anabolizante. E o uso crônico do esteroide anabolizante ele vai estar associado à disfunção miocárdica, tanto sistólica quanto diastólica, que seria a contração e o relaxamento que o colega médico citou no vídeo, e também ele tem um processo de aceleração de aterosclerose coronária, ou seja, formação de placas de gordura nas artérias. Existe também uma via de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu já citei para vocês no vídeo sobre cardiotoxicidade lá do ano passado, que eu vou deixar passando um card aqui em cima, em que vai ter um remodelamento ventricular nos atletas de força que usam esteroide anabolizante. É uma hipertrofia, um padrão de hipertrofia, com a piora do strain e uma menor função diastólica, ou seja, aquele coração ele fica mais duro, ele não consegue relaxar da forma que deveria e muitas vezes esse coração perde até capacidade de bombeamento, perde capacidade de fração de ejeção do ventrículo direito, que seriam achados já vistos tanto em ressonância magnética cardíaca quanto do ecocardiograma. É óbvio que a perda de função do ventrículo esquerdo ela é muito mais grave, porque o ventrículo esquerdo é o que recebe o sangue do pulmão oxigenado e joga para o corpo. Quando esse ventrículo ele perde capacidade de relaxamento, ele não enche da forma que deveria. Quando ele perde capacidade de contração, ele não ejeta da forma que deveria. Esse cara começa a ter uma piora muito, muito, muito significativa do cansaço, que é um dos primeiros sintomas que aparecem, é um cansaço que muitas vezes passa desapercebido. Por quê? É um tempo de 15 segundos a mais de descanso entre uma série e outra. É um tempo de descanso que aumenta ali um pouquinho e o cara não percebe. É um lance de escada a menos que ele consegue subir. São atividades do dia a dia que ele vai percebendo que está cansando e ao invés de ele buscar tratar, o que é que ele faz? Reduz esse esforço. Ele deixa de fazer ou ele aumenta o tempo de descanso e acaba achando aquilo ali normal. É óbvio que o esteroide também está associado ao aumento de arritmias e a principal arritmia que ele aumenta é o risco de fibrilação atrial. E os mecanismos e outros que também o esteroide interfere, como o aumento da sobrecarga pressórica, tem uma toxicidade direta, tem a alteração de fibras de colágeno, que está relacionada ao remodelamento ventricular, risco de trombose, dislipidemia, que tudo isso faz um combo muito perigoso para o atleta que força sempre no vermelho. Então você pode estar se perguntando, João, vamos fazer agora o link dessas relações, porque eu não estou entendendo o que tem a ver o teste de esforço com o fisiculturismo, com essas alterações que você falou. O que o teste de esforço ele enxerga? Ele não vê droga, mas ele vê o fenótipo, ele vê a resposta. Ele não vai saber o que você utilizou, mas ele consegue ver o resultado daquilo que você utilizou. Então, por exemplo, nós temos a curva de oxigênio, o pulso de oxigênio, ele pode achatar de uma forma precoce. Essa alteração mostra uma diminuição do volume sistólico, ou seja, alteração de função cardíaca.
eu posso ter um primeiro limiar mais precoce. Isso mostra o quê? Uma desproporção da produção de lactato com relação ao VO2. Ou seja, pode ser uma insuficiência circulatória, um baixo condicionamento. Nós temos o aumento do VE/VSO2, o slope do VE/VSO2. E o que isso mostra? Uma ineficiência ventilatória que muitas vezes é associado à insuficiência cardíaca, até mesmo em estágios iniciais. E muitas vezes pode estar associado também à hipertensão pulmonar secundária. Lembra que eu falei do ventrículo direito, que ele perde capacidade de relaxamento? O ventrículo direito ele recebe sangue do pulmão. Se ele recebe sangue do pulmão, aliás, ele ejeta sangue para o pulmão, e ele não consegue ejetar da forma que deveria. E o ventrículo esquerdo ele está mais duro, não consegue receber o sangue da forma que deveria, e faz um fluxo retrógrado, eu tenho um aumento da pressão pulmonar, porque o sangue não circula ali dentro, ele fica preso, represado. E eu vou ter uma recuperação também lenta do VO2 depois do esforço. E também da ventilação, que mostra uma disfunção autonômica e hemodinâmica que é muito comum no usuário de esteroide. E esses padrões aparecem no atleta com o uso de anabolizantes, já acende uma luz vermelha para investigação. No mínimo, um ecocardiograma avançado com strain, uma ressonância para avaliar a fibrose, perfil lipídico, inflamatório, hematócrito, viscosidade. E, dependendo de muitos casos, eu acabo solicitando também um angio-TC para avaliação de aterosclerose precoce. Tá? Então, o teste cardiopulmonar, com todas essas variáveis, consegue detectar alterações precoces e, assim, investigar outros problemas e, o principal, começar a tratar. Uma insuficiência cardíaca em estágio inicial, quando ela é bem tratada, ela tem uma resposta muito melhor e, muitas vezes, uma certa reversibilidade das alterações, até certo ponto, muito melhor do que se esse diagnóstico fosse dado 2, 3, 6 meses depois, 1 ano depois. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais precoce o início do tratamento, melhor é a resposta. Então, imagina um fisiculturista em off-season, clássico, ganho de peso, com um pico de VO2 muito abaixo do que era esperado, apesar de ele dizer que o cardio está em dia, né? O primeiro limiar baixo, o pulso de oxigênio achatando, e aí o VE/VSO2 do slope aumentando, mostrando aquela ineficiência que eu falei para vocês. Na prática, a gente tem um sujeito forte, pesado, com capacidade aeróbica desproporcional, uma demonstração clara de uma restrição circulatória e uma ineficiência ventilatória. Você fala, João, é por causa do peso, é por causa da modalidade. Isso não justifica. Isso não justifica ainda. Mas se esse cara fizer um treino com mais alto volumes, B7, um tempo de recuperação mais curto, entre uma série e outra, esse cara deveria ter uma boa capacidade, uma mínima capacidade respiratória, pelo menos para subir um lance de escada e não ficar tão cansado. Então tem alguma alteração a mais, além do descondicionamento. Esse descondicionamento, na verdade, não é só falta de aeróbicos, não é só excesso de peso. Então, se esse atleta de fisiculturismo ou de qualquer outra modalidade que use esteroide anabolizante, a minha hipótese de trabalho deixa de ser só um descondicionamento. E aí eu já vou buscar uma disfunção subclínica, um remodelamento cardíaco, uma arritmia, e o teste cardiopulmonar ele vai servir como uma bússola exatamente para treinar com segurança e guiar essa investigação. E aí a pergunta que você pode fazer, mas e se eu parar o uso do esteroide melhora? Depende da extensão do dano. Depende. Tem certamente, se você parar o uso da forma correta, fazendo um desmame, certamente vai ter uma redução da progressão do dano. Isso é certeza, isso é indiscutível. Agora, em alguns casos, sim, pode ter uma reversibilidade parcial em alguns parâmetros funcionais, mas a fibrose e a aterosclerose podem deixar cicatrizes definitivas. Por isso que eu falo e bato na tecla, procurem um bom médico e tenham uma avaliação bem completa, porque se o diagnóstico for dado de forma precoce e você tratar da forma correta, você evita muitos desses problemas que eu relato em quase todos os vídeos aqui. Então, quanto antes identificar, melhor o desfecho. E para o paciente que para ele é comum ter dispneia, o teste de esforço cardiopulmonar ele consegue diferenciar exatamente o que eu falei para vocês até agora. Um descondicionamento de uma doença de verdade, ponto final. E ele vai direcionar o tratamento. Então, para o atleta de força que faz uso de esteroide anabolizante, ele quantifica a capacidade e o risco de marcadores marcadores
de piora prognóstica. Então ele avalia o pico de oxigênio, como eu falei para vocês, avalia a precocidade do primeiro limiar, avalia a curva, o slope de VaVSO2, o pulso de oxigênio, o OIS, que eu acabei nem citando no vídeo. Ele mostra o fenótipo, o comportamento hemodinâmico, que vai direcionar o pedido de outros exames. E, óbvio, ele acompanha as intervenções que foram feitas. Então ele vai ver se aquela medicação que você introduziu, a redução de dose que você fez, o ajuste de treino, a prescrição de aeróbicos, que neste caso é função do médico do esporte, do cardiologista do esporte, baseado no teste ergospirométrico, direcionar qual a zona de frequência cardíaca, qual a zona de intensidade do aeróbico que esse paciente tem que praticar para melhorar essa disfunção. Será que é melhor ele fazer só o HIIT? Será que é melhor ele fazer um aeróbico de mais baixa intensidade, próximo do primeiro limiar, próximo do segundo, faz uma periodização ondulatória? Como que vai orientar a questão dos aeróbicos pro paciente com insuficiência cardíaca? Isso é obrigação do colega médico saber. Tá? Então, todos esses marcadores eles servem para dar um prognóstico, um diagnóstico e um tratamento mais preciso. E por favor, esse vídeo aqui não é sobre, de forma alguma, esse vídeo aqui não é sobre moralismo, é sobre um risco que ele pode ser mensurado. Então o atleta ele precisa de um segmento médico de verdade, precisa, tá? E é por isso que eu falo, o fisiculturismo, o uso de hormônios é uma estrada cara. Se você realmente se preocupa com sua saúde, você vai precisar investir muito nisso. Se você não tem condição financeira, cara, busca trabalhar, melhora a tua condição, depois você pensa em fazer uso de esteroide. Mas se você não tem condição financeira de ter um bom acompanhamento médico, você está colocando em risco a sua longevidade, a sua saúde. Quando eu falo longevidade e saúde, não pense em duas palavras simples não, pensem de forma objetiva. O que é longevidade? Cara, é você não conseguir ver o seu filho crescer, porque você vai infartar aos 35, e se você sobreviver, você não vai conseguir brincar com ele, porque o seu coração vai ter uma perda de massa muscular, uma necrose, que vai te impedir de ter capacidade funcional para correr com ele no futebol. É você chegar nos 60 anos e estar completamente disfuncional e não conseguir brincar com seus netos. Isso é longevidade. Porque o seu coração, aos 35, infartou e perdeu boa parte da massa muscular que ele tinha. E foi evoluindo essa piora, porque depois que você infarta, a tendência é só piorar. Você não tem mais capacidade. E aí você fica aos 60 anos sem poder brincar com os netos, dependendo de outras pessoas para te darem banho, te darem comida. Isso é longevidade. Isso é qualidade de vida que você está jogando fora por conta do uso do hormônio, principalmente sem acompanhamento médico. É possível fazer uso de esteroide de forma segura? 100% segura não, mas dá para controlar os danos. Dá para tentar controlar os danos. Quanto mais você tenta controlar, menores serão os prejuízos. É igual dieta. Dieta você consegue fazer 100% do tempo, todos os dias, 24 horas por dia, sem errar nada a vida toda? Não, ninguém consegue. Ninguém. Mas quanto menos você erra, quanto mais você cuida da sua dieta, melhor fica o seu shape, concorda? Mesma coisa vale para tudo na vida. Tudo. Então, vamos finalizar esse vídeo, né? Será que o treino intervalado ele melhora o VO2 e o slope que eu citei para vocês, o HIIT? Será que ele melhora? Sim. Um treino bem prescrito, ele pode aumentar o VO2, certamente, e melhorar a eficiência ventilatória no paciente que está com insuficiência cardíaca, ou seja, aquele usuário de esteroide que já está com alterações iniciais subclínicas, alteração do strain, ou mesmo uma disfunção sistólica ou diastólica do VE, uma alteração do teste cardiopulmonar, e o benefício que a gente consegue medir com o teste de esforço. A gente coloca esse cara para treinar 2, 3 semanas, 4 semanas, repete o teste e já vê a melhora. Não necessariamente o HIIT. Outros tipos de aeróbicos também eu utilizo. Na minha periodização, eu faço uma periodização ondulatória e progressiva. Ou seja, tem dias de mais alta intensidade, dias de mais baixa, mas tudo dentro de uma faixa muito específica para que ele ganhe capacidade respiratória e não fique só lá fazendo o cardio da vovozinha. Cardio da vovozinha não adianta para nada. Só serve para aumentar gasto calórico. E mais nada, tá bom? E preservar o glicogênio. Então, em uma fase final de preparação, em que o atleta está extremamente desgastado e precisa preservar todo o glicogênio do corpo para competir, faz sentido o cardio da vovozinha.
Mas para esse paciente de reabilitação, não. A não ser que ele não consiga. Mas geralmente o fisiculturista consegue forçar um pouquinho mais a barra. E será que o excesso de massa muscular, massa corporal, ela atrapalha o VO2? Sim, porque o VO2 ele tem um valor absoluto e tem um valor relativo. O valor relativo ele é ajustado para massa magra. E óbvio, quanto maior a massa magra, maior vai ser, ou menor vai ser o VO2 desse paciente. Então, obrigado para vocês que assistiram até aqui. Eu sei que esse é um tema bem mais técnico, mas se esse conteúdo te ajudou, cara, compartilha com quem gosta de treinar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender de forma mais aprofundada, eu tenho um curso que eu já falei para vocês, está no QR Code no canto superior da tela, é só apontar o telefone. E, principalmente, eu gostaria que vocês compartilhassem com quem vocês se preocupam. Com quem se preocupa em treinar por muitos anos, quer ter longevidade, quer ter saúde, quer ter qualidade de vida e também quer ter performance. Por esse vídeo é isso, tamo junto, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.